Da série Coisas que Milionários Fazem, você em algum momento já parou para refletir quanto de dinheiro você precisa para se sentir confortável ou então para se sentir rico? Essa é a reflexão que eu vou fazer com você, além de mostrar a minha carteira. Nós já investimos R$ 3.000 e estamos com um resultado de 3.085. Eu vou mostrar para você como que está a nossa carteira. Esse é o nosso segundo mês de carteira, então a gente está tendo um excelente resultado até o momento. Vem comigo até o final. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Lopes, aqui é o canal O Rico do Futuro e eu compartilho com vocês a minha carteira de investimentos. É uma carteira pública que eu estou investindo todas as semanas R$ 500, então vai dar mais ou menos de R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês de investimento. E a minha meta financeira, que é inclusive um dos objetivos do nosso vídeo de hoje, uma das coisas que eu quero conversar com vocês é sobre meta financeira, sobre definição de meta financeira e o quanto que isso é importante. A minha meta financeira eu também vou revelar no vídeo de hoje. Qual que é o objetivo da carteira? Eu quero explicar isso para você e tentar ajudar você também um pouquinho a definir isso e entender a importância de se fazer isso. Olhando aqui a minha carteira, a gente observa que começamos em novembro. Em novembro nós fizemos um investimento de R$ 1.500. Estava começando aí na carteira, foram 3 semanas em novembro investindo e agora em dezembro nós já atingimos R$ 3.000 investidos. Foram também mais ou menos R$ 1.500 investidos ao longo de dezembro. Eu acredito que eu investi toda semana. Se você está acompanhando os meus vídeos aqui, você provavelmente sabe já que eu estou investindo toda semana. Em dezembro, provavelmente, nós ainda vamos conseguir fazer mais um investimento. Vou deixar aqui do lado o investimento que eu fiz, vou deixar rodando aqui para você poder entender como se fazer esse investimento no aplicativo do Banco Inter, mas você pode fazer em qualquer banco que você tiver, qualquer corretora. Basta você ter um dinheiro em conta, na conta corrente, e você vai procurar no seu aplicativo onde está o investimento, ou então Home Broker. Você vai lá e vai colocar o ticker, que é o nomezinho da ação que você quer comprar, que é o que representa a empresa que você quer comprar. Nessa semana eu comprei a ação da Vale 3, que é a empresa Vale. Tá? Se você é brasileiro, você conhece a empresa Vale. E eu comprei, ela trabalha com minérios de ferro, ela anda muito desvalorizada, teve toda a questão de Mariana e tudo isso desvalorizou muito a empresa. Eles vão pagar uma indenização que é bilionária. Eu acredito que talvez seja a maior indenização da história do mundo, nem sei dizer exatamente, mas eu sei que vão pagar muitos bilhões. É um valor bem elevado, mas eu nem acredito que seja isso que esteja desvalorizando a empresa. Porque normalmente, quando a gente vê essas notícias, o valor da ação já está descontado. Então, quando a gente observa uma desvalorização na Vale, a gente já vê que tudo isso está acontecendo já há alguns anos, já tem mais ou menos uns 2, 3 anos que a ação está caindo, aos pouquinhos está caindo, está caindo. Mas eu tenho excelentes perspectivas para essa ação. Uma das coisas que eu acho que tem feito cair muito essa ação é principalmente que a gente não tem observado mais um crescimento tão elevado assim na China, principalmente. A China é o principal mercado consumidor da Vale. E se a China não cresce mais 2 dígitos, como em algum momento cresceu, o PIB da China, nos últimos anos, há uns 10 anos mais ou menos, crescia demais, coisa de 2 dígitos no ano. Então era muita coisa. Só que a gente está observando que cada vez mais a China vai entrar em um platô, ela vai se acomodar um pouco mais. Existem incentivos fiscais muito grandes na China, o governo chinês incentiva muito construção. Você já deve ter visto algumas reportagens na China de cidades fantasmas, tem de tudo na China, eles investem muito, é muito dinheiro lá e a Vale coloca também muito investimento ali dentro da China. E a gente observa que cada vez mais a China está reduzindo o seu investimento, está começando a crescer um pouco menos, ainda está crescendo muito, é ainda a maior economia, a economia que cresce demais, tem muita gente na China, muito chinês, então a tendência é crescer muito mesmo. Só que ela já não cresce mais no mesmo patamar que crescia antes. E a ação da Vale tem com certeza perdido demais com isso, e ela tem desvalorizado muito com isso. Só que, se você está acompanhando aqui o meu canal, você já viu que uma das minhas apostas aqui, um dos meus investimentos é, por exemplo, na Nike, que teve um valor também, foi caindo cada vez mais, é mais ou menos algo parecido com o que está acontecendo com a Vale, é mais ou menos 2 anos caindo, 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 só que são empresas extremamente consolidadas. Quando a gente fala sobre investimento no Brasil, eu mesmo fico muito com o pé atrás de investir em praticamente qualquer empresa no Brasil. Eu tenho, principalmente comigo, que o que faz crescer a economia no Brasil, algumas das empresas que são muito importantes, obviamente que tem muitas outras, né? Mas eu vejo muito o setor bancário, principalmente Itaú, Banco do Brasil, e vejo também Vale e Petrobras como sendo
das principais empresas no Brasil. E quando eu penso em investir no Brasil, que já não penso muito, mas quando eu penso é normalmente nessas empresas que inclusive têm listado lá nos Estados Unidos, enfim, são empresas muito grandes como a Vale, e eu vejo a Vale, por exemplo, daqui a 10, 15 anos, extremamente grande, extremamente lucrativa ainda, e os preços que ela está hoje em dia são muito bons. Quando a gente pega o PL dela, já está extremamente baixo, como eu vou mostrar aqui para você. Olha só como nós estamos de ação aqui. Agora eu estou com R$ 760 de ação, e da Vale eu estou com mais ou menos R$ 500 investidos. Não chegou a dar R$ 500, eu investi mais ou menos 495, como você viu no vídeo aqui, até porque o preço da ação dela é de R$ 55. Eu não consegui investir exatamente 500, mas não tem problema nenhum. Isso no final não vai fazer diferença nenhuma, tá? R$ 5 a menos ou R$ 5 a mais. O que eu coloco sempre aqui, que a gente precisa investir, a gente tem que ter o hábito de investir. Se você investiu 5 a mais, 5 a menos, isso não vai fazer diferença nenhuma no final. E eu quero, na verdade mesmo, eu quero que a Vale continue caindo um pouco mais. Essa daqui é uma das ações que você vai ver na minha carteira, provavelmente ao longo de 2025, que eu não pretendo ver uma variação tão positiva nela. Pode ser que ela cresça um pouco, 5%, 6%, 10%, enfim. Mas esse não vai ser o tipo de investimento para a Vale 3. O que eu vou querer para a Vale 3 vai ser 100% para mais, tá? Então, quando eu estou comprando aqui Vale 3, eu estou pensando dentro de mais ou menos uns 3 anos. Eu acredito que nos próximos 3, 4 anos ela pode crescer 100, 200% tranquilamente. Hoje ela está no preço de 55 mais ou menos. Eu acredito que para os próximos 5 anos dá para ela estar valendo facilmente uns R$ 150, tranquilamente. Então, essa é a minha visão de investimento para a Vale 3, que é diferente do meu investimento para a B3 SA3. Quando eu compro B3, eu não estou pensando no longuíssimo prazo, embora eu ache até que ela vai crescer para o longuíssimo prazo, mas eu estou buscando mais ou menos uns 15% na B3. Se eu tiver mais ou menos uns 15%, eu pretendo já vender as ações da B3, inclusive está tendo um bom rendimento, 7,52%, já é um excelente rendimento. Se ela continuar caindo um pouco mais, eu vou segurar, não é uma ação que eu pretendo me desfazer também. Embora eu esteja buscando um rendimento relativamente pequeno, de 15%, não chega a ser bem pequeno, né? Porque às vezes 8% é o valor que você consegue na renda fixa em mais ou menos 7, 8 meses. Então não chega a ser pequeno, a gente conseguiu isso ao longo de um mês. Mas essas variações pequenas, eu não vou me intrometer muito nisso, essa não é a minha preocupação. Assim como o FII, tá? Quando eu fiz um vídeo aqui especificamente falando sobre fundo de investimento, fundo imobiliário. Os fundos imobiliários eu falei, olha, eu acho que está num preço muito bom, elas caíram muito, vai subir, não tem jeito, né? Eu acredito muito que vai subir. Eu não faço recomendação, mas eu mostro para vocês aqui o que eu faço na minha carteira. E eu falei, eu acho que isso aqui vai subir e está subindo muito bem. Da mesma forma como eu falei da B3, que também subiu 8%, aqui FII também está subindo 8%. Isso não é normal para FII. Se você está vendo esse FII aqui subindo 8%, isso não é normal, porque a gente pegou realmente uma excelente promoção, até brinquei, a gente pegou praticamente uma Black Friday de FII. Assim como aqui as nossas estoques, a Nike, a gente já esteve positivo na Nike, agora a gente está, eu estou 1% negativo na Nike, que não é nada, tá? Eu ainda gostaria até que a Nike caísse mais um pouco, não me importo nem um pouco com isso. Se ela cair lá para os $70, eu acharia ótimo, que seria mais ou menos uns 10% negativo aqui. É engraçado, quando a gente está investindo para o longo prazo, a gente não está pensando em estar tudo crescendo rapidamente. Eu quero que as coisas caiam. Eu quero ver as coisas caindo um pouco mais para eu comprar mais barato. É igual você está querendo comprar aquela sua viagem, por exemplo, um pacote de viagens, e aquele pacote de viagens está R$ 10.000. Não seria ótimo se eles começassem a vender aquele pacote de viagens por R$ 8.000, R$ 7.000, exatamente a mesma viagem? É isso que eu quero para os meus investimentos. Eu quero que a Nike, que está valendo 77, comece a valer 70, comece a valer 65, porque eu acredito na empresa. Se continuar caindo, eu vou achar ótimo, eu espero que caia. Inclusive essas que subiram, por exemplo, o FII, eu não me empolgo tanto assim por ter subido, porque eu tenho R$ 500 de FII, né? Eu ganho 8% de R$ 500, né? Eu gostaria muito de ter investido já 500 mil em FII, e aí sim eu ganharia 10% disso, que seria R$ 50.000 em um mês, tá? Mas não é o caso, por isso que eu quero que continue caindo as coisas para eu continuar acumulando. Quando a gente pensa em investimento, a gente pensa em acumular
nós somos acumuladores, nós investidores, nós que pretendemos ser ricos no futuro, temos que ser acumuladores. É como se a gente estivesse fazendo o nosso álbum de figurinhas. A gente quer o máximo de figurinha possível, tá bom? Essa é a ideia. A renda fixa está lá, subindo aos pouquinhos. A renda fixa vai estar sempre subindo. Ela, ao mesmo tempo que ela não me gera preocupação, ela também, ao mesmo tempo, não me gera empolgação. Como eu falei, eu tenho isso aqui como reserva de oportunidade. Quando, por exemplo, a Nike caiu 20% do nada, aconteceu alguma coisa, caiu 20% da Nike, uma crise generalizada, eu vou pegar essa renda fixa e vou transferir e comprar renda variável. Essa é a ideia, é uma reserva de oportunidade. Eu quero fazer uma reflexão bem rapidamente para a gente poder fazer o nosso encerramento do vídeo. E a ideia é a seguinte, a gente pensar qual é a sua meta financeira, quanto você pretende possuir para você poder entender que agora você vai poder viver uma vida confortável ou agora você vai poder ser rico. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e boa parte daquelas pessoas que foram pesquisadas, eles tomaram a média daquilo ali e eles chegaram à conclusão de que o americano médio tem como um número mágico ali 1,4 milhão de dólares para poder se sentir confortável, o que seria para a gente mais ou menos uns 9 milhões de reais. Ou então, para se sentir rico, eles entendem que mais ou menos entre 2 e 2,5 milhões de dólares, que seria mais ou menos uns 15 milhões de reais. É claro que isso daqui vai depender muito de local para local. Se você tiver 15 milhões de reais no Brasil, você é muito rico no Brasil. Até porque, se você hoje, com mais ou menos uns 50 mil reais, já consegue pagar um casarão, consegue pagar uma pessoa para fazer uma limpeza na sua casa todos os dias, consegue pagar uma faculdade para os seus filhos, consegue pagar também as melhores escolas para os seus filhos, consegue fazer viagens regulares para fora do país, inclusive. Então, é já uma excelente remuneração você ter mais ou menos de renda passiva 50 mil reais. Se você tem 15 milhões de reais, você consegue hoje com a renda fixa mais ou menos uns 150 mil reais por mês. Então é muito, muito rico, né? O cara que tem 15 milhões de reais, ele é muito, muito rico hoje no Brasil, e um cara que tem 150 mil reais por mês consegue fazer absolutamente tudo no Brasil, consegue ir nos melhores restaurantes. Enfim, se ele não quiser, por exemplo, ter uma Lamborghini, uma Ferrari, tudo bem, ele consegue fazer absolutamente tudo, seja com um patrimônio, uma renda ali fixa, passiva de 50 mil, seja até 150 mil para mais. E qual que é a ideia? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha meta financeira. Eu acho que essa daqui é uma das coisas que os milionários fazem, né? Aqui, como eu falei, essa é a nossa série, coisas que milionários fazem. E milionários definem quais são as suas metas financeiras. Qual que é a ideia de definir uma meta financeira? A ideia de você dizer aonde você quer chegar é que você vai definir por quais caminhos você vai chegar lá. Então, se, por exemplo, você define uma meta financeira de 1 milhão de reais, você vai pegar e vai entender mais ou menos quanto você ganha hoje e o que você precisa fazer para chegar lá. Pode ser que você chegue à conclusão de que hoje, se você continuar fazendo exatamente o que você está fazendo, pode ser que você nunca chegue. Então, é por isso que é importante você ter uma meta financeira para saber o que precisa fazer para correr atrás de melhorar a sua situação. Então, eu tenho como meta financeira aqui nessa carteira do YouTube, e já mostrando, a gente tem tido bons rendimentos e muito provavelmente a gente coloca metas e a gente acaba tendo resultados melhores até do que as nossas metas iniciais, porque as oportunidades vão aparecendo. Se você tem dinheiro guardado, vão aparecer novas oportunidades, você vai conseguir aproveitar algumas crises ao longo dos anos e vai multiplicar o seu dinheiro muito mais do que você tinha imaginado. Se você imaginar, eu quero 100 mil em 5 anos, muito provavelmente você vai chegar em 100 mil antes dos 5 anos. Vai demorar 4 anos e pouquinho. E essa é uma coisa que traz muito ânimo, eu tenho reparado muito isso, porque você, quando coloca isso como objetivo, você começa a correr atrás e você coloca os seus esforços e aí você consegue achar novos caminhos, trilhar novas formas de conseguir aquilo lá. Então, minha primeira meta é de 10 mil reais. 10 mil eu pretendo conseguir em março de 2025 se eu continuar investindo o valor que eu estou conseguindo colocar aqui. Então, março de 2025 a gente atinge 10 mil. A segunda meta é 50 mil. 50 mil em junho de 2026. Depois, 100 mil reais em setembro de 2027. Veja que vai ficando cada vez mais curto esse caminho, né? Ele vai demorando cada vez menos. Depois, o objetivo de 500 mil reais para abril de 2034. E depois o nosso primeiro 1 milhão de reais para setembro de 2038. A gente já está chegando agora em 2025, seriam 13 anos até atingir o primeiro milhão, investindo 500 reais
por semana. Olha só como a gente atinge isso relativamente rápido, R$ 500 por semana, em setembro de 2038. Vou mostrar a calculadora rapidamente também. Se a gente joga uma taxa de juros de 8% ao ano, eu já estou pensando em um retorno financeiro de 8% acima da inflação, que não é nada de super fora da realidade. Se a gente jogar 35 anos para frente, nós estamos falando de um valor de 5 milhões e 400 mil, investindo 2.500 por mês, que é o que eu estou fazendo, são R$ 500 por semana. Em 35 anos, você vai ter 5 milhões e 400. Eu vou ter na minha carteira 5 milhões e 400 depois de 35 anos investindo exatamente o que eu estou investindo agora. Tudo isso já pensando com a inflação. Então vai ser muito mais que 5 milhões e 400, porque a gente já está pensando na inflação. Só de juros nós teremos mais de 4 milhões de reais. Olha que legal que é investir e o quanto que o seu patrimônio cresce, quanto que o meu patrimônio cresce quando a gente pensa em investimento e de uma forma relativamente conservadora tudo isso. Tá? Estou pensando em 8% acima da inflação. A inflação no Brasil foi mais ou menos 4%, seria um rendimento de 12% ao ano, se a gente for levar em consideração 2024. Seja também o Rico do Futuro, me acompanhe aqui no YouTube, se inscreve no canal. Se você tem assistido meus vídeos aqui, se você tem gostado desse tipo de conteúdo mostrando a minha carteira, se inscreva e mande para os seus amigos também. Um grande abraço para você, seja o Rico do Futuro você também.